A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. Analisações muito claras. A entrevista do Flow dos candidatos, a entrevista da CNN dos candidatos. O que mais foi visto foi 68 mil vezes, 70 mil vezes o Boulos. Marçal, 1.400.000 pessoas vendo. Cara, o empuxo desse cara é absurdo. A tração do Marçal é absurda. Se não tivesse o Marçal, será que a gente pararia para ver o debate de ontem? Não, foi o melhor Big Brother. Fazendo uma análise de futurologia. Sim. A partir do momento que ele se elege prefeito de São Paulo, eu acredito que ele será prefeito de São Paulo, ele pode disputar a presidência da República. Naturalmente, ele não precisa se desvincular da prefeitura e pode se tornar, quem sabe, até uma liderança ungida para alçar o Palácio do Planalto. Não, ele tem que sair, Juan, porque como é ele tem que majoritário, sair. Né? Majoritário tem que sair. Se ele fosse deputado ou senador, ele não precisaria. Com majoritário, ele precisa sair 6 meses antes para disputar o cargo. Ele precisa se descompatibilizar porque ele é ordenador de despesa. Eu achava que não precisava, que ele poderia sair. Não, se ele fosse deputado ou senador, ele poderia. Como, por exemplo, quando os governadores vão disputar a vaga para o Senado, normalmente, no seu último ano eles saem porque eles precisam desvincular da vaga de prefeito ou de senador para disputar para a presidência. Essa é uma exceção para isso. Né? Lembra quando o Dória teve que sair, o Eduardo Leite teve que sair, eles saíram, né? O Eduardo Leite teve que sair para ser o possível candidato do PSDB e acabou não sendo. Voltou para governador. Voltou para governador na eleição, né? Mas ele desvinculou e depois foi para a eleição. Você pode se manter no cargo se você reeleger para o mesmo cargo. Entendi. Para o mesmo cargo ele pode pela legislação. Mas tem um ponto interessante do Marçal, é que ele qualquer prefeito de uma cidade como São Paulo vira presidenciável. Vira. Qualquer governador do estado de São Paulo vira presidenciável, cara. Uma cidade que São Paulo sozinho concentra 32% do Brasil. A cidade de São Paulo concentra 20%. Assim, é muito dinheiro. São Paulo tem muito dinheiro, é muito dinheiro, né? Rolando naquele lugar. É uma cidade muito, 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 muito rica. Né? O paralelo em comparação à minha cidade, eu sou de Fortaleza. Em comparação à cidade, Fortaleza está para São Paulo como São Paulo está para Nova York. Então, assim, mas é para entender a dimensão de como São Paulo é rico. Ou como, sei lá, Califórnia como um todo. Sim. Entendeu? É muito, 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 muito rica. Dentro dessa condição, para mim, Marçal será eleito e ele passa a ser naturalmente um líder da direita. E um líder que na rede social ninguém vai disputar com ele. Aí eu quero trazer para vocês o seguinte. Existe aí a questão de uma farpa, entre aspas, entre a família Bolsonaro e o Pablo Marçal. O que eu acho que é uma tolice, é uma questão egóica mais do que tudo. Porque, enfim, falta um pouco na direita essa questão da união. Não pode ser uma união cega como acontece na esquerda em muitos casos. Mas existe um pouco... Tem que ter uma certa união para que a coisa caminhe. Por exemplo, eu acho que não faz sentido esse tipo de briga. Né? Agora, sim, o que também eles têm que entender é que o líder da direita ele sempre está, na minha opinião. Bolsonaro está como líder da direita, o Pablo Marçal está despontando como líder da direita, e esses cargos eles precisam ser administrados para que a direita continue avançando. Eu acho que é isso. Então, aí eu quero trazer uma coisa para vocês aqui também, que é uma teoria que está sendo levantada, eu quero saber a opinião de vocês, que é o seguinte, a Josiane Raese, ela colocou algumas notícias aqui e fez uns paralelos. Por exemplo, existe uma teoria de que o Alexandre de Moraes só tirou o ex, não apenas pela causa política, acerca da eleição de 24, que é aquela censura rapidão que rolou em 2022, que foi, o Brasil Paralelo foi censurado até dia 31 de outubro, um documentário lá que falava de Bolsonaro, falava sobre a direita, etc. Então, assim, vai ter uma censura rapidão, talvez o ex volte depois da eleição, né? E aí tá acontecendo algumas coisas que é o seguinte, ó. Moraes convoca a primeira turma do STF para analisar a suspensão do X. Essa notícia de ontem, do dia 1º de setembro de 2024. E aí ela faz uma leitura que é o seguinte, não, o Alexandre de Moraes não vai discutir sobre a decisão monocrática dele. Porque se tivesse ministro discordando da decisão, eles teriam enfrentado o Alexandre de Moraes imediatamente, se houvesse a discordância. A decisão de levar ao plenário tem apenas 2 objetivos. Primeiro, dar mais massagem ao ego do tirano, nas palavras dela. Segundo, aproveitar a situação para a regulamentação das redes sociais, que será colocada como uma condição para que o ex seja desbloqueado. Então, assim,
o bilionário está acabando com a nossa democracia. Alexandre foi lá e salvou a democracia. Então vai ser colocado em pauta mais um combustível para levar adiante essa questão da regulação das redes. E aí a segunda postagem que ela coloca é o seguinte: com a saída do X, STF prevê para setembro o julgamento sobre as regulações das redes sociais. Isso aí é uma notícia de agosto. E ela comenta: veja que já estava tudo programado. Agora eles possuem mais respaldo para regular as redes sociais sem qualquer participação do Congresso. Inclusive, por exemplo, o Kim Kataguiri ele falou que quando o ministro fala, eu acho que foi o Barroso, porque o Congresso não está pautando a causa do aborto. Não é que o Congresso está se abstendo da sua função, porque o Congresso já decidiu que o aborto não vai ser discutido porque não há o que fazer. É aquilo ali, é proibido e acabou. Então, eles vão avançando na pauta do Congresso, o STF na visão deles, porque alegando que o Congresso está moroso, está inerte. E nisso eles vão ganhando terreno. E aí também tem a questão de que essa censura, ela só aconteceu, isso é o primeiro ponto que eu estou trazendo. E a segunda questão é que a censura ao X só aconteceu porque existe uma certeza por parte do Pacheco de que nada vai ser pautado com relação a impeachment. Então, ministros vão continuar canetando. O impeachment, por mais que a população se revolte, jamais será colocado, pelo menos até o final da presidência do Pacheco. E faz sentido isso para vocês? Faz. De alguma forma faz sim. É bem preocupante a fala, por exemplo, de Dias Toffoli, quando ele diz que ministro do Supremo tem voto. Isso... É uma instituição política. Como assim política? Nós somos uma instituição política, nós temos votos sim? Não. O único ali que tem voto é o Flávio Dino, que realmente foi governador de estado, foi senador da República, ok, tem voto. Os demais não têm voto. Eles foram sabatinados e indicados pelo presidente da República. A partir disso, a gente está falando de invasão de competência. O Supremo Tribunal Federal está invadindo o tempo todo a competência do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não tiver uma voz ativa para poder reagir, vai ficar uma casa sobreposta. Sempre uma casa sobreposta. Nós somos reféns do Supremo Tribunal. E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.